Foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista. Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio. E Mafá Farmácia de Manipulação. Pastelaria Gourmet Pomerana, Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Nós estamos no mês de novembro, boa tarde! E novembro se tornou azul. Para falar sobre a saúde do homem, para conscientizar os homens desse mês tão importante, que na verdade delibera a um assunto mais importante ainda, que é a saúde do homem. Para falar desse assunto hoje sobre o câncer de próstata, nós convidamos o doutor Rômulo Tavares, urologista, do outro lado da linha, para falar com a gente. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. É sempre muito bom estar aqui com vocês aí. Nós aqui agradecemos a sua presença aqui, falando com a gente sempre, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. Bem, Rômulo, o que é o Novembro Azul e qual o seu principal objetivo ao conscientizar a população sobre a saúde do homem? Bom, então o Novembro Azul, ele parte de um movimento australiano chamado Movember. É como se fosse uma associação do Mustache, que é bigode, né, e novembro. E ele serve para conscientizar o homem sobre a sua saúde, não só para o câncer de próstata, né, mas para a prevenção de doenças crônicas e saúde mental. Hoje a gente sabe que o homem vive 5 anos a menos que a mulher, mas porque ele não se cuida tanto quanto uma mulher. Daí a campanha de conscientização. E, Rômulo, quais são os principais fatores de riscos conhecidos que aumentam a probabilidade de um homem desenvolver o câncer de próstata? Bom, o homem que tem histórico familiar, ele tem uma chance maior de desenvolver um câncer de próstata. Então, um homem que tem um pai ou um irmão que tiveram, ele pode ter uma chance maior. Geralmente a idade, então pacientes acima de 50 anos têm um risco maior. Homens negros também têm uma possibilidade maior de desenvolver o câncer de próstata. E existem fatores também que têm que ser abordados, que é a questão do sedentarismo. Então, um homem mais sedentário, obeso, que não pratica exercício físico, ou que tem uma alimentação rica em gordura animal, ele tem uma predisposição também maior de desenvolver o câncer de próstata. E com que idade o rastreamento do câncer de próstata deve ser iniciado para a maioria dos homens? E quando também ele deve ser antecipado? Isso aí. Nos homens, em geral, a gente vai começar a fazer o toque, o PSA, que é como screening, né? Screening é como você investigar aquilo ali, quer dizer, investigar o câncer de próstata a partir dos 50 anos. Em homens que têm histórico familiar ou que são negros, você vai acabar começando mais cedo, a partir dos 45 anos. Lógico que isso tem que ser conversado com o urologista também, para avaliar cada caso a caso, né? Às vezes o paciente tem um histórico familiar muito novo, ele quer começar mais cedo, aos 40, não tem nenhum problema, né? Mas cada caso é um caso. Entendido. E quais são os exames? Você já falou de toque e PCR. Quais são, então, esses são os exames mais comuns ou existem outros complementares utilizados no rastreamento? Bom, o rastreamento do câncer de próstata é feito pelo toque e pelo PSA. Então, o toque, né, é um exame físico, igual quando um cardiologista vai auscultar o coração, né? Ele está fazendo um exame no paciente. O urologista é a mesma coisa, só que o exame para a gente investigar é pelo toque, né? E o PSA, que é um exame de sangue. O PSA é como se fosse uma substância produzida pela próstata, e quando essa próstata tem alguma alteração de câncer, esse PSA pode aumentar. E o câncer de próstata, em estágio inicial, costuma apresentar sintomas? E, caso apresente, quais são os sinais de alerta? Graças a Deus, hoje em dia, a gente acaba encontrando a maior parte dos cânceres de próstata na fase inicial. E essa fase inicial, ela não causa sintomas. É bem comum, às vezes, um paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata perguntar
se deveria tratar, já que ele não sente nada, né? Na verdade, é o que geralmente acontece. A gente só encontra esse câncer através das biópsias, da investigação. Quando existem sintomas, né, como sangramento para a urina, dificuldade para urinar, ou às vezes até dor óssea, existe a possibilidade desse paciente ter já uma doença avançada, né, avançada no local, ou às vezes até com metástase. Lembrando que o sítio mais comum de metástase do câncer de próstata é o osso. Então, esses pacientes podem acabar tendo dores ósseas quando esse câncer está avançado. Você falou aí do câncer, do sangramento na urina, mas existe uma doença também que causa sangramento na urina, a doença renal, né, nos homens. Muitas vezes no início pode ser confundida? Pode, e é importante isso, é uma boa pergunta, porque assim, às vezes a gente encontra pacientes com sintomas urinários e eles já acham que eles estão com câncer de próstata. Na verdade, o homem ele tem dois problemas de próstata. O câncer de próstata, que é muito comum, mas também a gente tem a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento dessa próstata. Esse aumento dessa próstata ele pode causar mais sintomas que o câncer de próstata. Então, obviamente, a gente não pode ficar tão preocupado pensando que a gente está com câncer logo por causa dos sintomas, tá? É mais comum o paciente ter sintomas de sangramento, dificuldade para urinar numa doença benigna da próstata do que no próprio câncer de próstata. Uhum. Com toda a renovação da tecnologia e da ciência, qual a importância do exame do toque retal no diagnóstico e por que ele ainda é considerado indispensável junto ao exame de PSA? Bom, primeiro porque é um exame que não tem custo, né? Então é um exame físico. 20% das vezes que a gente encontra um câncer de próstata, né, o paciente não tem alteração no PSA e esse toque ele vai facilitar em questão de investigação, né? O PSA ele não confirma câncer, né? Ele é um exame para a gente poder indicar algum exame complementar, como uma ressonância, uma biópsia. Então o exame do PSA, ele complementa, o exame do toque ele complementa o PSA, né? Sim. E quais são as principais opções de tratamento disponíveis para o câncer de próstata, se ele é diagnosticado em sua fase localizada, ou seja, inicial? Eu falo com meus pacientes, né, e gosto de frisar isso, que o câncer de próstata localizado talvez tenha sido o mais desenvolvido do ponto de vista de tratamento nas últimas décadas, né? A gente teve o boom da cirurgia robótica, a abertura de plataformas robóticas no Brasil nos últimos 5, 10 anos, e que ajudam muito no tratamento, né? O tratamento localizado do câncer de próstata, ele era um tabu, porque antigamente ele causava muitos efeitos colaterais no paciente, como disfunção erétil, né? E incontinência urinária. Então, quando você encontra numa fase inicial, né, aquele câncer localizado, você tem a disponibilidade de uma cirurgia menos invasiva. Então, fazendo uma cirurgia robótica, você diminui, às vezes, os efeitos colaterais que acabavam sendo o tabu de você fazer um tratamento no câncer de próstata. Uhum. E, se tratando em câncer de próstata, o que significa a abordagem vigilância ativa? Essa vigilância ativa é um acompanhamento do paciente. Existem cânceres de próstata de muito pouca agressividade, ou seja, cânceres que não vão evoluir para um problema no paciente, que tem um risco muito pequeno de dar metástase. Então, quando você encontra esse câncer de próstata, você acaba tendo a opção de fazer só o acompanhamento desse câncer, sem fazer nada, sem fazer radioterapia, sem fazer nenhuma cirurgia. Então, o paciente, ele é seguido, né, ele entra numa vigilância através do PSA, de ressonâncias, de biópsias de próstata seriadas, quando precisa, né? Então é uma opção para poder evitar que o paciente tenha efeitos colaterais. Por mais que a cirurgia robótica tenha diminuído os efeitos colaterais no tratamento do câncer de próstata, alguns pacientes podem ter, né? Pacientes mais idosos, pacientes muito obesos, pacientes que já têm alguma condição que afeta a parte da disfunção erétil, da incontinência urinária. E como o Novembro Azul busca desmistificar e quebrar o tabu associado ao exame de toque retal, né? Porque é motivo de brincadeiras, piadinhas entre os homens. Esse é um grande tabu, né? A gente fazer com que o paciente chegue ao nosso consultório
na maioria das vezes é aquele paciente que foi empurrado pela esposa, né, da porta dentro, ou foi obrigado a ir lá, mas é um exame muito simples, é um exame que dura em cerca de 2 a 3 segundos, e ajuda muito quando você atua ali utilizando outros artifícios como PSA e outros tipos de exames, né? Bem rápido. Muito rápido. Uhum. Quais são as possíveis sequelas ou efeitos colaterais mais comuns que um homem pode enfrentar após tratamentos como a prostatectomia radical ou radioterapia, por exemplo? O grande problema são essas sequelas, como eu falei antes, né? A incontinência urinária, que é aquela perda de urina, né? Quando você retira a próstata é um órgão que ela tem como se fosse uma válvula dentro dela. Não adianta você tirar aquela próstata e deixar aquela válvula, você tem que retirar tudo. Então o paciente acaba tendo uma incontinência urinária. Porém, os pacientes acabam voltando com aquela continência, ou seja, conseguem segurar melhor a urina quando você preserva mais os nervos, os vasos, a musculatura que envolve a próstata. Por isso que a cirurgia robótica mudou um pouco o paradigma em relação ao tratamento. Então esses efeitos colaterais como a incontinência urinária e a disfunção erétil, elas diminuíram, não zeraram, né? Mas a gente tem uma chance muito menor hoje com a evolução da cirurgia do que se tinha há 20 anos atrás, quando era feito só a cirurgia aberta. Rômulo, muito se prega em relação a uma vida saudável com exercícios e alimentação adequada. Mas isso é suficiente para evitar o câncer de próstata? Olha, não é o suficiente, né? Mas é algo que já foi estudado e foi mostrado que ajuda muito na prevenção, né? Então, o paciente que tem uma obesidade ou uma vida mais sedentária, ele tem o risco de ter um câncer mais agressivo, isso é comprovado nos estudos, e ele pode ser um paciente que vai ter uma dificuldade depois da cirurgia. Então, um paciente que é um paciente magro, no seu peso ideal, que mantém uma vida mais saudável, se ele faz uma cirurgia da próstata, ele tem uma grande chance de evoluir muito bem depois no pós-operatório. Eu tenho um exemplo, inclusive da Ida de Santa Maria de Itibá. Esse paciente tinha 56 anos e fez um diagnóstico de câncer de próstata. Eu fiz uma cirurgia robótica nele. Em menos de 3 semanas, ele já estava com todas as funções preservadas. Porém, ele era um cara jovem, ativo, e ele era corredor. Ele corria, né? Corrida de rua e tudo. Então, era um paciente que tinha uma saúde muito boa. Então, a gente tem que levar em consideração que a saúde não é só para prevenir o câncer de próstata. Mas se um dia tiver que se tratar, ele vai sair muito melhor depois de um tratamento. Porque, como você disse mesmo no início, também depende da genética e de fatores familiares, né? Sim, depende. Então, quando o paciente tem um problema genético, ele tem que buscar um acompanhamento mais próximo, né? Fazer um acompanhamento mais cedo e tudo. Então, assim, a alimentação e evitar o sedentarismo até ajuda, mas existe a genética, que a gente não tem como mudar aquilo. Mas a gente tem como amenizar. Amenizar, isso aí, até se precisar de um tratamento. E qual a mensagem Novembro Azul tenta transmitir aos familiares, às parceiras ou parceiros dos homens sobre o papel deles no incentivo à prevenção e acompanhamento médico? Bom, o Novembro Azul, a mensagem que tem que dar não é só para câncer de próstata, né? A gente tem que ter uma mensagem voltada a toda a saúde do homem, né? O homem, ele depende dos outros que estão ao seu redor, que cuidam dele para poder estimular a sua manutenção da saúde. Então não é só para o câncer de próstata, é para a prevenção das doenças crônicas e principalmente para a saúde mental, né? Hoje a gente sabe que os homens de 19 a 39 anos, eles têm uma chance a maior causa de morte desses pacientes é a partir de causas externas, né? A violência, os acidentes e principalmente o suicídio. Então, o Novembro Azul é para tentar mostrar também pela saúde mental do homem, que nunca a gente acaba deixando ela de lado, e ela é importante, né? Para poder aliviar um sofrimento e tudo. Então, isso a gente tem que procurar o atendimento. O homem, apesar de não buscar a investigar ou fazer
alguma prevenção Só na deixa saúde. para a última hora, quando tá com muita dor, né? Não tá aguentando. Ele sempre tem alguém do lado que vai fazer aquele estímulo, e a gente percebe isso no consultório, né? Então, as famílias têm que estar do lado para poder estimular aquela prevenção. Mais algum recado final para hoje sobre o Novembro Azul, Rômulo? Eu acho que é isso mesmo, tá tudo certo. Estamos aí na cidade de Santa Maria de Jetibá, com consultório, sempre atendendo homens, mulheres, na parte da urologia. O número da clínica é o 999-616143. Eu tenho sites também que passa toda essa parte aí sobre os tratamentos, o que é a minha especialidade. Quem quiser buscar aí na internet é o www.romulossantosurologia.com.br, e eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês aí, tá bom? Nós agradecemos a sua presença, ou falar com a gente, né? Sempre trazendo informações muito importantes aqui no nosso Papo de Mulher. Rômulo, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Valeu. Tchau, tchau. E esse foi o Dr. Rômulo Santos Tavares falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, no nosso Papo de Mulher hoje, que volta para você em uma próxima edição, é claro, sempre trazendo informações valiosíssimas na sua tarde. Beijo grande e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.